Olá, amigos, olá, amigas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal do NEP Honório Abreu. Paz e bem a todos os corações que já reconhecem em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Se esta é a primeira vez que você vem ao nosso canal, por favor, pelo menos considere inscrever-se por aqui. O crescimento dessa tarefa, como sempre falamos, repetimos e frisamos, depende única e exclusivamente de você. E tanto para você que vem pela primeira vez, quanto para você que já está aqui há algum tempo, se o estudo de hoje auxiliar a esclarecer algumas dúvidas do seu espírito, não se esqueça dos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Nós iniciamos a semana por aqui, meditando, ponderando, analisando algumas questões trazidas em O Livro dos Espíritos. O ponto inicial, o marco de nossa consoladora doutrina. Não sem antes, logicamente, reverenciar aqueles que estiveram conosco na sexta-feira, refletindo em torno da obra Sinal Verde, e que deixaram um comentário carinhoso, um complemento, algumas palavras para enriquecer esse nosso momento de tanta iluminação. A Cícia de Praia Grande, São Paulo, sempre presente. Além da Marta Vasconcelos, nossa amiga de patrocínio conosco, bom dia. O Márcio Foschiani, nosso amigo de São Paulo, capital, bom dia, irmão. A Lúcia Helena da Silva, bom dia, minha irmã. O Pedro Eduardo Martins, nosso amigo de Frutal, bom dia. O Flávio Martins e família, nossos amigos de Campinas, muito bom dia. E aquela que sempre complementa, ela já tem aqui o trabalho, a tarefa abençoada de complementar os nossos estudos, a Gladys Ferreira Braga, mineira da cidade de Machado. Aprendemos que na doutrina o respeito, a caridade, a compreensão, a colaboração entre as pessoas de uma equipe são fundamentais. A ideia é que o trabalho em conjunto, com compreensão de ambas as partes, eleva o grupo e também promove o desenvolvimento espiritual de cada um. Então a liderança não é só o comando, mas um convite, tanto para quem lidera, quanto para quem segue. Gratidão, minha irmã. Sigamos sempre aprendendo juntos. Pois bem, continuamos no livro 2, capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. E agora nós vamos adentrar a um item, a um subitem, com o título Sexos nos Espíritos. E lembrando aqui, vamos entender, vamos respeitar a época. Nós sabemos que alguns termos eles foram mais humanizados com os entendimentos que nós temos na contemporaneidade. Não nos cabe aqui, até porque não temos formação para isso, não nos cabe aqui perpassar essas questões, mas vamos ler e vamos entender a época, entender algumas terminologias que podem estar, quem sabe, desatualizadas, eu não digo ultrapassadas, mas desatualizadas. Vamos entender essas terminologias, vamos entender esses vocábulos pela época que nos foram trazidos. Nós estamos aqui no início da segunda metade do século XIX. Não são terminologias, não são vocábulos desrespeitosos, de maneira alguma, mas são palavras que já foram, repito, que elas já com conhecimento, com a apreensão construída no curso, dos anos, das décadas, dos séculos, por que não dizer? Porque nós já temos aí mais de um século, elas foram sendo, então, apreciadas com a razão que nos foi trazida, ok? Então, com essa construção, com esse comentário que necessitava ser feito, a gente consegue adentrar com maior segurança a esse assunto. Tem estudos muito bons, eu vou recomendar aqui, um grande amigo, ele é da cidade de Ibiá, aqui no estado de Minas Gerais, um grande amigo, um grande estudioso da doutrina espírita, Daniel Nascimento. E ele tem estudos excelentes sobre essa questão de sexualidade, sobre essas questões com as luzes da doutrina espírita.
Então é só digitar aí Daniel Nascimento e colocar o tema que vocês vão encontrar essas palestras. Nós temos também livros muito bons nesse sentido, e eu recomendo aqui a obra Vida e Sexo, que é logicamente psicografada por Francisco Cândido Xavier, e ela é ditada por Emmanuel. Tá? Ela é uma obra que, apesar da época da psicografia, que foi ali no século passado, ela é, se eu não me engano, final da primeira metade, início da segunda metade do século passado, o ano em específico eu não vou saber dizer, mas ela é muito atual. Então eu vou deixar aqui essas duas dicas para quem quiser conhecer mais, para quem quiser se aprofundar mais nesse sentido. Pois bem, pergunta de número 200. Os espíritos têm sexos? E a resposta, né, da espiritualidade: não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, ou seja, entre os espíritos, há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Então, isso aqui já quebra muitas ideias preconceituosas que nós construímos na materialidade. Espírito ama espírito. Espírito ama identidade de sentimentos. Né? Espírito tem uma conexão muito maior e muito mais ampla daquela que a gente entende, baseada apenas na materialidade, na questão carnal. Então, essa resposta dos benfeitores amigos quebra e muito diversos preconceitos que algumas pessoas ainda nutrem e muitas vezes com perversidade. Eu vou repetir. Pergunta 200. Os espíritos têm sexos? Respeitando, repito, terminologia de alguns vocábulos pelo momento histórico. E a resposta bondosa, carinhosa, amorosa que a gente precisa seguir, né? Que a gente precisa adotar. Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, os espíritos, há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Pergunta de número 201. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Olha o quanto esse conceito, para a época, já era avançado e já era para quebrar diversos paradigmas. Sim, dirão os espíritos. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, eu, Uriel, com o CPF de hoje, nessa vida presente, eu estou perpassando uma experiência no polo da masculinidade, correto? Estou ali atravessando as provas, os desafios, né, com a aquisição de virtudes no combate de vícios dentro dessa esfera comportamental. Mas na próxima existência, numa existência subsequente, nada impede, ou também numa existência precedente, nada impede que eu esteja no outro polo, com experiências abençoadas como a da maternidade e etc. Porque nós precisamos aprender todos os aspectos da existência. Né? Então, é muito interessante essa resposta, e ela é uma resposta que quebra correntes. É uma resposta que quebra paradigmas. É uma resposta que liberta. Pergunta de número 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Mais uma resposta aqui que derruba paradigmas, porque os espíritos vão dizer: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Gente, 3 perguntas, 3 respostas que nos mostram a grandiosidade da vida que não cessa. E o codificador Allan Kardec ele vai comentar: os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. Então nós vamos evoluir em todos os aspectos da existência humana. Não nos esqueçamos disso. A gente vai parar por aqui.
Semana que vem, nós vamos adentrar a um tema maravilhoso, que é a questão do parentesco, que é a questão da filiação. Meu nome é Aureu Augusto, eu vou ficando por aqui e até quarta-feira, quando nós continuaremos a meditar em torno da obra Caminho, Verdade e Vida.